Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre como apresentar figuras e tabelas em inglês. Já vi muita gente errando isso, então eu trouxe aqui um resuminho de algumas coisas que vocês podem prestar atenção. A primeira coisa que eu acho muito importante ressaltar é sobre os termos que definem figura e tabela. Em inglês a gente usa figure para falar de figura e table para falar de tabela. Em português, a gente tem outros nomes que as pessoas costumam usar, muitas vezes desnecessário. Por exemplo, tem gente que coloca gráfico, mapa, outros nomes, sendo que é figura. Então, qualquer imagem é figura, tanto em inglês quanto em português. Então, em inglês, a gente não vai usar chart, map, graph, nada disso, a gente vai usar figure. Agora, em português, a gente tem uma diferença entre tabela e quadro, né? Tabela é para dados numéricos e quadro para dados textuais. Em inglês, a gente não tem essa diferença. Tudo é table. Então, se você tem lá no seu artigo quadro 1, quadro 2, tabela 1, tabela 2, você vai ter table 1, table 2, table 3, table 4. Você vai ter que renumerar esses seus elementos, né? Porque eles vão ter o mesmo nome. Não existe uma diferenciação entre tabela e quadro em inglês, certo? Então, comecem por aí. Bom, uma vez dito isso, vamos para as formas de apresentar esse tipo de elemento, né? Um dos erros mais comuns é usar um artigo antes. Vejam só. The figure 1 shows. Como a gente diz em português, né? A figura 1 mostra. Mas sempre que você for falar de uma figura ou uma tabela, você não vai usar o artigo antes. A gente diz figure 1 shows, table 1 shows, não tem artigo, ok? Outro erro comum é a preposição. Então, as pessoas costumam usar on. Por exemplo, the variables are presented on table 1. E aqui a preposição que a gente usa antes de figuras e tabelas é in. Então, the variables are presented in table 1, in figure 1. A preposição correta é in. Além dessa questão do artigo e da questão da preposição, a gente tem também alguns problemas estruturais na frase, na hora de apresentar as tabelas e as figuras. Por exemplo, in table 1, it shows. O que a pessoa quis dizer aqui em português? Ela quis dizer, na tabela 1, mostra-se que, algo nesse sentido, né? Ela tá falando na tabela 1, e aí depois, como a gente não tem um sujeito, mostra, né? Ela colocou it. It shows. Qual que é o problema aqui? A gente tem uma situação sem sujeito, it shows. Quem mostra? Por que a gente já não coloca table 1 shows? A gente não precisa fazer essa pausa de introduzir, na tabela, a tabela mostra. É basicamente isso que a pessoa está escrevendo. Na tabela, a tabela mostra. Por que a gente vai repetir tabela duas vezes, né? Esse sujeito duas vezes, coloca logo o sujeito de uma vez. Põe lá, table 1 shows, figure 1 shows. Então, cuidado com essas expressões que começam com it. Já falei disso antes, vou colocar aqui no card para vocês de novo. Porque é um erro muito comum. Eu já vi no Instagram, uma vez eu falei sobre as pessoas que esquecem de colocar o sujeito em inglês, né? A gente vai ver isso aqui agora. E aí muita gente falou assim, não pode colocar o it, não pode colocar o it. Gente, o it não resolve a falta de sujeito. O sujeito continua faltando. Porque o it não é um sujeito democrático. Não sei o sujeito, vou pôr it. Fica estranho, sabe? Fica pobre o texto. Você tem que olhar para a frase e entender qual é o sujeito. Aqui o sujeito claramente é table. Então, table 1 shows. Então, cuidado com essa estrutura. E aí, vem o caso aqui sem sujeito que alguém escreveu e ficou errado. Por exemplo, em table 2, mesmo raciocínio do anterior, né? Em table 2, are the flow data. Aqui a gente tem dois erros. Falta o sujeito, claramente, e tem uma vírgula no lugar errado. Então, ficou assim, em table 2, na tabela 2, estão os dados de fluxo. Viram que a pessoa traduziu literalmente? Are, the flow data, os dados de fluxo. Só que esse are não pode ser usado dessa forma, ele está sem sujeito. Qual que é o sujeito daqui? O nosso sujeito, mais uma vez, pode ser a tabela. Como que a gente pode escrever isso? A gente pode falar table 2 shows the flow data, certo? A gente pode fazer isso.
Mas tem uma outra opção, que é The flow data are presented in Table 2. Foi isso que a pessoa quis dizer aqui, né? Em Table 2, na tabela 2, estão os dados. Então, quer dizer, os dados estão na tabela 2. Foi isso que a pessoa quis dizer. Ela inverteu a frase, colocou uma pontuação errada, deixou o verbo sem sujeito, certo? Então, atenção nessa estrutura aqui. Sempre que vocês tiverem dúvidas se a sua frase está faltando sujeito ou não, coloque na ordem direta. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Quando a gente fala na tabela 2 estão os dados de fluxo, qual é o sujeito dessa frase? Os dados de fluxo estão na tabela 2. Percebem que a frase está invertida? Então, não sei se eu estou usando o sujeito certo. Coloca na ordem direta. E coloca na ordem direta e deixa na ordem direta. Porque a ordem indireta, igual tá aqui, né, trocado, pode confundir o leitor e pode ajudar vocês a criar um erro desnecessário. Então, observem isso. Ficou claro para vocês como apresentar a tabela de figuras? Aqui eu tentei mostrar erros e consertos dos erros para ficar mais fácil para vocês saberem se vocês estão errando ou não. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse assunto, comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar o like para ser avisado dos próximos vídeos. Obrigada por terem assistido até aqui e vejo vocês na semana que vem.